Boa noite, caro vestibulando. É com grande prazer que estamos aqui de volta ao seu lar, estamos entrando aqui na sua casa para dar dicas do vestibular da UFRN, do nosso vestibular. Você, vestibulando, essa semana saiu a concorrência, você estava ansioso para receber, né? E viu que a sua concorrência deu baixa, deu 1, pouco, cursos como turismo, né? Claro que essa concorrência ainda vai ser revista, né? Mas eu queria dar um conselho, uma dica para você, tá? Cuidado para não se empolgar com ela, porque você pode, diante de uma concorrência muito baixa, relaxar um pouquinho os seus estudos, né? E com isso, você não atingiu o ponto de corte. Ele ainda existe, então você tem que ter a sua média, você tem que sempre se projetar para cima, né? Para frente. Você nunca pode querer o mínimo, você não pode se nivelar por baixo. Então, olha, minha dica é o seguinte: esqueça um pouquinho esse ponto essa concorrência, se deu baixa, se deu alta, e estude, né? É uma dica que é muito usada, muito velha, mas não tem outra. Você deve, agora nessa reta final, intensificar os seus estudos, né? Ver o que é que está faltando, o que é que ainda falta pegar um pouco mais, para não dar bobeira. Aproveita a oportunidade, essa é a chance, vai ser esse o ano. E nós aqui, com os alunos do professor Luiz Carlos, nosso querido vereador, vamos ajudar vocês nessa reta final, né, com muitas dicas para vocês. Esses aulões, né, é uma iniciativa do nosso vereador, professor Luiz Carlos, né, que está fazendo um excelente trabalho na Câmara. Se você quiser acompanhar, você pode acessar o blog dele, acessar o site. Então lá vão ter várias informações a respeito do desempenho dele. Não só dele, mas de todos os vereadores. É função sua, né, estar sempre vigilante aos nossos políticos. Bom, hoje nós vamos falar o quê? Nós vamos falar de um pouquinho de geometria espacial, um pouquinho de função. Sempre está caindo uma questãozinha envolvendo função, e esse ano não será diferente. Hoje nós vamos falar um pouquinho de função inversa, tá? Função do primeiro grau. Na parte de geometria espacial, eu queria também chamar a atenção a parte de cilindro, pirâmide, cone. Vamos dar uma palavrinha a respeito dela hoje. E também análise combinatória. Vamos fazer uma questãozinha de análise combinatória, que é para você ficar esperto. Sempre está aparecendo uma questão de análise de probabilidade. Então, você fique atento a esses dois assuntos, análise combinatória e probabilidade, porque a chance deles aparecerem no vestibular, a probabilidade dele aparecer no vestibular é grande. Então, você tem que estar atento a esses dois assuntos. Vamos para a nossa primeira questão, acho que ela vai aparecer na telinha de vocês aí. Jonathan está providenciando ali. Isso, muito bem. Um estudante gasta sua mesada que recebe do seu pai da seguinte maneira: a terça parte paga a mensalidade da sua faculdade. Então, terça parte da mesada paga a mensalidade da sua faculdade. Quarta parte com o aluguel do apartamento. Então, o estudante vai gastando a sua mesada. Terça parte pagou a mensalidade da faculdade. A quarta parte pagou o aluguel do apartamento. E o que mais? A quinta parte da sua mesada com roupas e livros. E o restante, R$ 260, com outras despesas eventuais, né? Então está aí todo o orçamento desse estudante, com o que é que ele gasta a sua mesada. Numa questão como essa, pode deixar ela aí na telinha, né? O caro vestibulando está copiando aí, correndo, a gente não se preocupe não, que a gente dá um tempo. Então, ó, numa questão como essa, questões contextualizadas, você tem que o quê? Você tem que ler com muita calma. E conforme você for lendo a questão, você já vai grifando o que é relevante para a resolução dela. Então, caro vestibulando, as informações que você vai montar a sua equação é exatamente essas informações a respeito, que diz o quê? A terça parte, a quarta parte, a quinta parte. Então, são com essas informações que você vai montar a sua equação. Vamos seguindo adiante, vendo o que é que ele diz aqui para a gente.
Aí a pergunta, qual a mensalidade da faculdade? Então ele quer saber, diante dos gastos do vestibulando, qual vai ser a mensalidade da faculdade. Então vamos embora. As informações fornecidas foram essas. A terça parte da sua mesada paga a mensalidade da faculdade. Então, ó, com a terça parte ele paga a mensalidade da faculdade. A terça parte, evidentemente, que corresponde a 1/3. Né? A quarta parte ele gasta com o aluguel do apartamento. Então, ó, gastou a terça parte, que corresponde a 1/3. A quarta parte, evidentemente, como você está vendo na sua telinha, corresponde a 1/4. Terça parte, 1/3, mais 1/4, que corresponde à quarta parte. Depois, o que é que ainda falta? Está aqui, ó, você está vendo. Ó, a quinta parte ele gasta com roupas e livros. Lembrando que vai sobrar para ele, ó, R$260. Então, ó, mais 1/5, a quinta parte, que ele gasta com roupas e livros. Somando essas três frações, lembrando ao cara vestibulando, quando eu somo frações, eu tenho que tirar o quê? A gente tira o mínimo múltiplo comum. E o mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 5, se você fizer, você vai ver que vai dar 60. Quando você não souber, né, pouco provável isso, mas quando você não souber tirar o mínimo, você pode multiplicar os denominadores. 3 vezes 4 vezes 5, que você encontra 60. Não necessariamente você irá encontrar o mínimo, mas você poderá resolver o problema tranquilamente. Uma vez encontrado o mínimo, como você está vendo aí, 60, o que é que nós vamos fazer com ele? Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, olha, 60 dividido por 3, 20, vezes 1, eu encontro 20. 60 dividido por 4, 15, vezes 1, está aqui o 15. 60 dividido por 5, 12, vezes 1, fica 12. Então, ó, lembrando que essa primeira fração corresponde ao quê? A mensalidade da faculdade. Essa segunda fração corresponde ao quê, caro vestibulando? Vai corresponder ao aluguel do apartamento. E a terceira, 1/5, corresponde aos gastos com roupas e livros, né? Então, vamos embora. Somando aqui, ó, 20 mais 15 mais 12, eu encontro 47,60. Essa fração, 47,60, corresponde ao total de gastos pelo aluno, né? E, evidentemente, a fração 13,60 vai corresponder o quê? É o restante da mesada dele. 47,60 é o que foi gasto. Para completar o inteiro, é muito fácil, vestibulando. Você subtrai 60 de 47. 60 menos 47, você encontra o quê? 13. Então, ó, 13,60 corresponde ao quê que você está vendo na sua telinha? Corresponde a R$260, que foi exatamente isso que o problema nos informou, que o vestibulando, né, o aluno do problema, ele gastava uma parte da sua mesada com roupas, o aluguel do apartamento, né, e lhe sobravam R$260, que em termos fracionários corresponde a 13/60. Mas o que foi que o problema pediu? Ele pediu exatamente o valor da prestação da universidade. Então, olha só, 1,60 corresponde a R$20. Por que isso, Ronaldo? Se 13,60 corresponde a 260, você dividindo 260 por 13, você vai encontrar como resultado 20, e esse 20 corresponde a 1,60, uma parte da fração, né? 1,60. Voltei aqui para a perguntinha, ele perguntou qual a mensalidade da faculdade. Olha só, lembramos do nosso mínimo, o que foi que nós fizemos? 20,60 corresponde exatamente à prestação, à mensalidade da faculdade. Então, olha só, 1,60 corresponde a R$20. Se 1,60 corresponde a R$20, então eu tenho que 20,60 vai corresponder o quê? A 400.
Basta que você multiplique 20 por 20. 20 vezes 20, 400. Portanto, a alternativa correta é a letra A, como você está vendo aí, né? Vamos voltar aqui comigo na telinha. Bom, esse problema que nós resolvemos, que nós apresentamos para vocês, foi um probleminha assim de matemática básica, envolvendo fração, envolvendo porcentagem não, mas envolvendo fração. Geralmente, a universidade, geralmente os concursos de um modo geral, não só a UFRN, eles estão procurando abordar todos os conteúdos e dando um enfoque ao quê? A aplicações práticas da matemática. A tendência agora é essa, é você enfocar a matemática em situações práticas. Já há algum tempo, a UFRN vem fazendo isso com a prova. Então, eu posso